Então, ao Visto de Fora, como todas as sextas-feiras, vamos olhar para os assuntos que marcaram a semana, na leitura dos nossos comentadores, o Olivier Bonamici e a Begonha Inigas. Bom dia aos dois, hoje temos cá a Begonha. Muito bom dia, um prazer dia. como sempre estar cá convosco na E olha, Renascença. e é bom para podermos combinar o nosso almoço de Natal. Estávamos a falar disso, não é? Exatamente. Bom, e como é também habitual, temos connosco o jornalista da Renascença, Miguel Coelho, para lançar recordar os que temas. temos também um almoço de ano novo em grande atraso. Temos muitos jantares atrasados. Muitas. Fazemos sim. um almoço ajantarado. Bom, bem. vamos então ao Visto de Fora, Miguel. Vamos lá, até porque temos hoje um programa cheio que nem um ovo. Vamos ter de falar, por exemplo, dos casos que têm perseguido o Primeiro-Ministro. Um deles acabou por ditar nas últimas horas a demissão do Secretário de Estado Adjunto, Miguel Alves, mas já lá vamos. Para já, vamos começar pelos temas europeus, tanto mais que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E vamos aqui começar por um tema que nos últimos tempos passou para segundo plano nas atenções mediáticas, mas que a chegada da extrema-direita ao governo italiano tratou de reacender, que é o drama dos refugiados. Continuam a tentar chegar à Europa em grande número. A Itália recusou agora receber mais de 200 migrantes resgatados do Mediterrâneo pelo navio Ocean Viking, que já em desespero de causa vão ser acolhidos por França, num caso que está de resto a motivar uma troca de acusações entre os dois países e sobretudo, Begonha, a evidenciar que este é um problema que está longe de estar resolvido. Muito longe. Volta outra vez a palestra pública o tema dos refugiados e para mí o preocupante non é só isto da extrema direita na Italia, que xa sabíamos que Meloni no tema da inmigración xa diz que non ia mudar, non é? E por moito europeísta que ela se teña batizado nos últimos días, está claro que nisto non vai ceder. Mas temos o tema da França, que é verdade que teve de acoller a este barco, mas para min o preocupante disto é que a França quer mudar tamén a legislación disto. É dizer, que vai acontecer? A Italia agora non acolle os refugiados, que vai facer a França? Lémbrense o que aconteceu con a España há uns tempos, cando foi toda a polémica do Salvini e dos barcos de refugiados que a Italia non quería acoller e que foran parar as costas españolas, non é? Claro, é que cando un país non acolle aos refugiados, ten de ser outro ou outros que acollan. Entón, que vai facer Europa nisto? Que van facer os nosos países? Aqui agora fica isto sobre a mesa. O certo é que a Itália tem sido dos países mais penalizados ao longo de todos estes anos por estar, até geograficamente, claro, na primeira linha das ondas migratórias, mas não será também esta atitude do governo italiano uma forma de obrigar os restantes países europeus a recolocarem este tema dos refugiados na ordem do dia, Olivier? Bom, quando tu dizes que a Itália está na primeira linha das ondas migratórias, é verdade, mas também é preciso acrescentar que eles muitas vezes nem ficam na Itália. A Itália não é, de longe, não é o país da Europa, por número de habitantes, que acolhe mais migrantes. Eles chegam na Itália, é verdade, mas depois eles estão espalhados, não é, em alguns países. Portanto, isto eu acho que é importante referir este ponto. Agora, é assim, eu acho que é, antes de tudo, neste caso que eu acho triste, porque afinal, lá no fundo, e quando eu ouço a extrema-direita, tanto francesa como italiana, dizer que parece que estamos a ser invadidos, parece que são números assustadores, e estamos a falar de 234 migrantes, que são pessoas, antes de tudo, e mais, estamos a falar de até o próximo verão, fala-se de 3 mil, 4 mil migrantes. Enfim, dizer que isto é uma invasão é uma pouca vergonha, primeiro ponto. Segundo ponto, na agenda política era de esperar da parte da senhora Meloni, porque ela quis responder à vontade dos seus eleitores. Ela é recém-eleita. Salvini, como disse a Begonha, o caso há 5 anos era diferente, porque era ministro da Administração Interna, se não me engano, na altura. Sim. Era diferente, mas agora Meloni quer marcar absolutamente o seu território. Agora é assim, quando a Itália também, do outro lado, a Itália, colocando-se do lado italiano agora, eu, do ponto de vista humano, estou satisfeito, como é evidente, que fosse a França, fosse outro país não, que acolha os migrantes que estão em situação de desespero. Agora, do ponto de vista italiano, também entende-se que eles também estão na linha da frente. E isto tem que ser, absolutamente, as regras na Europa têm que ficar ainda mais claras. É evidente, pois estamos a falar de pessoas, antes de tudo. E temos que ver o equilíbrio entre a humanidade e a firmeza. E é este ponto de equilíbrio que às vezes é difícil de encontrar.
Até porque há aqui um contraste muito grande entre a forma como tantos países europeus receberam de braços abertos os refugiados ucranianos e a forma como recebem ou não recebem estas pessoas provenientes, nomeadamente de África e do Médio Oriente. Porque não há refugiados de primeira e refugiados de segunda. Todos são seres humanos, todos somos seres humanos, portanto não se pode diferenciar exatamente. Bem presente nas notícias, continua a guerra na Ucrânia, enfim, com a confirmação esta semana da retirada russa de Kherson, uma cidade importante no sul do país e que de resto era um território que Moscovo anunciou como passando a fazer parte da Federação Russa. Esta retirada está a ser, contudo, encarada com grande cautela pelas autoridades da Ucrânia, que temem que haja a possibilidade de armadilhas deixadas para trás pelos russos. Como é que encaras estes últimos desenvolvimentos vividos na Ucrânia, Olivier? Bem, eu diria que há alguma precipitação quando se ouve dizer que é uma vitória ucraniana, etc, etc. Eu acho que é um pouco cedo demais para afirmar isso. Aliás, o Kremlin acabou de anunciar esta manhã, de dizer que Kherson continua a fazer parte da Rússia. Portanto, uma declaração que eu acho que mostra que estamos longe da resolução de um conflito. Agora, estava a ouvir um general na televisão francesa esta manhã, que é, eu diria, uma das pessoas mais credíveis, pelo menos em França, sobre a análise desta guerra. A convicção dele é que houve um acordo, segundo ele, entre os russos e os ucranianos em relação a Kherson. Do tipo, nós vamos embora de Kherson, em troca, vocês deixam-nos sair, não é? O que não significa que haja um acordo que seria ótimo para o fim da guerra. Estamos longe disso. Mas agora, significaria um sinal de fraqueza por parte dos russos. Exato. Agora, o que é que estamos a ver um pouco nisto tudo, neste momento, é que estamos a ver, com a aproximação do inverno, que cada um está a ver um pouco onde é que estão os seus limites. Porque vai ser complicado para os dois exércitos, vai ser complicado também para a opinião pública. Também começa a haver alguma cansaço por parte das opiniões europeias e americanas, mas infelizmente ainda não chegamos ao tal limite que poderá, a partir daí, abrir a porta ao fim da guerra. O curioso disto é que falaba Olivier que estaba a ver numa televisão francesa hoxe estas declarações deste general e que coinciden os analistas, eu pelo menos as análises que eu vi, tanto na televisão portuguesa como tamén na televisão española, coinciden nesto mesmo, é dizer, cautela e que pode ser efectivamente algún tipo de acordo este tema a retirada rusa de Kherson. Portanto, sí que temos de acompañar isto con certa preocupación, atenção, é dizer, non ver só que é unha vitória momentánea da Ucrânia, porque outra das até porque pontas... segue avanços noutros territórios que os ucranianos registraram ao longo dos últimos meses. Outra das chaves deste assunto agora, neste momento de conflito bélico na Ucrânia, é que estamos a entrar no inverno, estamos às portas do inverno, un inverno duro, e então vamos ver agora com a chegada do inverno, porque non nos esqueçamos, para mim é muito preocupante ver como a poboação está a perder condições totais de qualidade de vida mínimas, como por exemplo non ter electricidade, o frío que se avicinha, como é que van reasir os soldados e as tropas dun lado e do outro ao frío, non é? E é verdade que vai acontecer agora, qual é que van ser os seguintes pasos, que é o que significa esta retirada e se houve un acordo entre a Rusia e a Ucrânia, que é o que vai vir a seguir. Portanto, temos moitos interrogantes e temos umas semanas, eu acho, que bastante decisivas e bastante incertas. E outra das incógnitas tem a ver com o que o Olivier dizia há pouco, que é o cansaço que opiniões públicas internacionais também começam a demonstrar, e um dos sinais disso é a intensificação da contestação social um pouco por toda a Europa. Só nas últimas 48 horas houve greves gerais em França, na Bélgica e na Grécia, pelo menos, tendo em conta aquilo que é a consequência económica do conflito na Ucrânia. Olivier, será sinal de que vamos também ter um inverno complicado nos países europeus neste domínio da contestação social? Eu acho que é mais do que óbvio e era previsto. O tal bumerangue de que se falava logo no início. Sim, é evidente. Agora, existem duas categorias de países. Os países em que a greve faz parte um pouco da cultura, de certa forma, do país.
É o caso, por exemplo, de um país como a França. E depois existem países onde não existe tanta esta cultura. Muitos países do leste, por exemplo, onde não existe tanta esta cultura da greve. Só que a inflação é tão elevada, a vida é cada vez mais complicada para toda a gente, que é evidente que este tipo de consideração social vai aumentar. E sobretudo porque estamos a ver, agora voltando a Portugal, que é a sensação que há cada vez mais a questão que quando estamos numa crise, não é, muitas vezes vamos cortar um pouco no nosso orçamento. Vamos dizer, por exemplo, em vez de ir uma vez por mês, não sei lá, num restaurante, vamos cortar isto. Ok. Qual é a próxima fase? A fase depois é, em vez de ir de férias uma semana no Alentejo, uma família vai cortar. Mas a partir do momento que tu cortaste tudo isto, claro que são alguns direitos nossos, mas ao mesmo tempo, em relação ao mundo atual, é um certo luxo. Depois, vamos cortar onde? Vamos cortar na comida. E a partir daí, estamos a entrar agora de dizer onde é que temos que cortar. E há muitas famílias neste momento, em Portugal e não só, que já não sabem onde cortar. E quando não sabem onde cortar, a revolta, ela cresce. Mas além de tudo isto, temos países que são pioneiros, como explicabas, no que são os protestos, como é o caso da França, são exemplos, não é, de protesto, de democracia ao longo da última centúria. Mas que acontece, por exemplo, con Portugal? Con Portugal, se nós avaliamos o tempo que nós estamos a viver cá, desde no meu caso, quase 20 anos, non, en Portugal, e vemos como Portugal é un bocado máis de efeitos retardados. É dizer, cando, por exemplo, no resto da Europa comezan os protestos, en Portugal sempre demora máis un bocadiño, non é? Entón, nesto atenção, porque aquí, além das greves que xa estamos a sufrir, no metro, por exemplo, há bastante tempo, non é? Estamos continuamente con greves, ou, por exemplo, nos barcos e todo isto, aquí eu acho que en Portugal se aveciñan de aquí, se callar se non é antes do Natal, será depois do Natal, greves moito importantes, porque eu acho que en Portugal o pior vai ser coa chegada do próximo ano, non é? Depois do Natal. A época natalicia en Portugal sempre é unha época, e en todo o mundo, de tregua, digamos. Mas depois do Natal, no Natal, con as despesas de Natal, cando as persoas, como explicaba Olivier, moito ben explicado, van ter de cortar en coisas que son fundamentais ou que até agora para nós eran fundamentais, como por exemplo ter unha boa mesa de Natal. Para que portugués non é importante, ou portuguesa, ter unha mesa de Natal bonita, boa, para receber a familia, por exemplo? É dizer, este Natal vai ser decisivo e os próximos meses van ser decisivos. Então eu acho que en Portugal se avecinan tamén moitos protestos a todos os níveis. Terá também tudo a ver, claro, com a duração que a guerra na Ucrânia exatamente, mas isto parece que vai durar bastante, não é? E o momento em que a inflação possa, apesar de tudo, ceder àquilo que são as medidas que estão a ser tomadas, nomeadamente pelo Banco Central Europeu. Mas se me permites, Miguel, sim, para concluir, por favor, e avançamos. Apontamento em relação ao que acabou de dizer Begonha, e que quem também fica satisfeito com isto, não é? É claramente um senhor chamado Vladimir Putin, porque é isso que ele quer. Ele quer a confusão na Europa. E é isso também que é a grande questão, o receio que é. E depois também através dos votos, porque o radicalismo também vai ganhar votos a partir daí, a partir desta situação, não é? E depois já está esta contestação, porque é isso, ele quer o cansaço absolutamente da opinião pública ocidental a dizer, vocês querem continuar a apoiar a Ucrânia, mas se continuar a apoiar, vocês vão sofrer isto na pele. Cada vez máis. E depois que os partidos, há moitos partidos políticos extremistas na nosa Europa que están a sufrir tamén as consecuencias do apoio a Putin, como é o caso do Partido Comunista Portugués, ou no caso tamén dos extremismos de extrema direita. Por exemplo, no caso de España, a extrema direita, a Vox, está super dividida neste momento. É dizer, este momento de confusão tamén está a dividir moito aos partidos de extrema direita e de extrema esquerda. Vamos avançar, são 10h35, estamos no Visto de Fora com Olivier Bonamici e a Begonha Inigas. Hoje aqui um programa que, como todas as sextas-feiras, fazemos em parceria com a Aranet, a Rede Europeia de Rádios, e, como tinha avisado, vamos ter vários assuntos escaldantes a nível nacional para comentar. Euronet Plus. Numa semana que foi complicada para o Primeiro-Ministro, os casos continuam a perseguir António Costa e o mais recente é uma denúncia do ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, de que terá sido pressionado pelo próprio Primeiro-Ministro para a manutenção de Isabel dos Santos na administração do Banco BIC. António já anunciou um processo contra Carlos, mas a oposição, entretanto, exigiu explicações ao chefe do governo. Vamos ver ainda o que isto pode vir a dar. De trás vinham também, se bem nos lembramos,
consideramos as possíveis incompatibilidades de vários ministros, ainda por esclarecer inteiramente, e quanto ao caso do secretário de Estado adjunto Miguel Alves, acabou nas últimas horas por dar em demissão, na sequência das suspeitas de crimes económico-financeiros de que Miguel Alves é alvo e que remontam ao tempo em que era Presidente da Câmara de Caminha. Vamos talvez começar por este caso. Olivia, como é que vês a forma como António Costa lidou com esta polémica em torno de Miguel Alves? Eu acho que lido mal, lido muito mal. Eu diria que a partir do momento em que Miguel Alves é acusado, claro que não havia outra opção, portanto, mas houve um período em que ele não estava a ser acusado, não estava. E é nesta altura que António Costa, sobretudo no contexto atual de crise, de desconfiança total sobre os governantes, devia ter tomado a situação de dizer o quê? Só as suspeitas que vieram na imprensa para ti eram suficientes para uma tomada de posição de António Costa? Neste momento, eu acho que sim. Neste momento. E depois vamos averiguar se depois há uma acusação ou não. Mas, a partir do momento em que havia todas estas séries, ou pelo menos haver uma explicação mais clara por parte de Miguel Alves. E, sobretudo, eu diria que é o descalabro, porque é dentro do próprio governo, desde as últimas eleições, e cada caso é uma loucura, cada semana quase. E o que me vem fazer a pensar, só para terminar, desculpa, que eu acho que a questão da maioria absoluta às vezes provoca isto. Provoca a questão de tu estás quase em casa e certa complacência. Sim, estamos tranquilos, não é? E é exatamente o contrário que está a acontecer. E é esta liga à tranquilidade que eles achavam que iam ter, não é? Que está a criar neste momento é desconforto. Às vezes, a maioria absoluta é uma prenda envenenada. No, e sobretudo que a política, non é? O atractivo da política ou da análise política é que nunca sabes o que vai acontecer. E que o que eu tantas veces digo nestes microfones e disse nos últimos anos, e que Portugal é imprevisível e a política portuguesa, que às veces parece como un bocado pacata, depois é imprevisível. E então, neste caso, que todo se avecinaba unha vez que o Costa gañou as súas, por segunda vez, unhas eleições legislativas, non é? Todo parecía esta maioría absoluta que ia ser todo moito calmo, como decía Olivier. E que acontece? Que foi rapidamente dizer, porque nun goberno, nun segundo goberno, e neste caso nun goberno de maioría absoluta, poderías esperar que no fin do mandato, na segunda metade do mandato, xa con este desgaste típico aparecesen estes casos. Mas é que para min, se nós avaliamos isto claramente, veremos que o Costa xa chegou ao fin do primeiro mandato moito desgastado. E agora está moito desgastado. E este exceso de poder, isto non deixa de ser un exceso de poder. E agora se xunta que temos unha oposición máis forte, temos un PSD que está a facer realmente oposición. Porque no primeiro mandato do Costa, depois de gañar as eleições, no primeiro mandato, realmente tiñamos a un Costa que non tiña oposição, realmente. Mas temos também uma imprensa muito ativa, porque estes casos têm vindo a lume justamente do trabalho da imprensa. O papel da imprensa é muito Há outra polémica no governo, que também veio a público por esse meio, que é o da contratação de um jovem socialista de 21 anos para o gabinete da Ministra da Presidência, sem experiência prévia, mas com um vencimento de cerca de 4 mil euros. A Ministra Mariana Vieira da Silva veio, entretanto, defender que é tudo legal e que o caso fica encerrado. Fica, Olivier? Eu acho que não. Eu acho que não fica ainda muitos pontos para esclarecer, mas eu queria, globalmente, sobre este caso, para do gabinete da Ministra da Presidência, mais o caso de Miguel Alves, referir um ponto que tu referiste que é super importante, Miguel, que é a questão do papel da comunicação social. Porquê? E como estamos no visto de fora, eu posso vos dizer que em França, por exemplo, os casos, quando muitas vezes eu ouço aqui, Portugal é um país, não sei o quê, onde há muito problema de corrupção. Eu nunca disse o contrário, mas posso vos dizer que em França a situação é dramática. Mas em França, infelizmente, em relação a aqui, enquanto a comunicação social francesa faz bom papel em outros aspectos, mas neste aspecto é terrível. Terrível. Não tem o trabalho, não dá tanta importância que se dá em Portugal a isto. E em Portugal, de facto, eu tenho que realçar este papel fundamental que não existe em França, do papel da comunicação social, de haver mais investigação, porque é um pilar, exatamente isto, um dos pilares de uma democracia, a imprensa. E neste papel, neste trabalho, para mim,
É incrível, é notável mesmo o que faz E nos jornais depois, que é portugueses. muito importante, além do papel da imprensa e do papel da entidade reguladora, não é, da comunicação social, é muito importante, não é, que por isso a existência de jornais, de televisões, de rádios, de órgãos de comunicação social é tão importante, e eu, cada órgão de comunicação social E em que relação ao morre, caso concreto neste da contratação caso, deste mas jovem, neste caso, para mim, há uma coisa que não acrescentou o Olivier e que vou acrescentar eu, que é a falta de ética neste caso, porque pode ser muito legal, não é? Pode ser muito legal, a Mariana Vieira da Silva, a ministra que o contratou, pode dizer, é legal. Claro, é legal, ninguém impede alguém que acaba de sair da universidade contratar. Mas que exemplo estamos a dar ao país? Estamos a falar de toda esta crise. E que exemplo estamos a dar aos nosos fillos? É dizer, alguén que acaba de sair da universidade, que estamos a educar os nosos fillos para que estejam preparadísimos, teñan MBAs, saiban linguas, teñan experiencia. bem, pelo menos estimula-se. Sabem que Sim. há a possibilidade de ganharem perto de Sí, 4 mil mas euros o logo no início de problema carreira, é pode que ser que seja logo de um estímulo início, adicional. mas isto comenzas a ganhar moito, Sim. mas a realidade non é esa. Então, isto non é o exemplo aí de está. esforzo, non é o exemplo de esforzo, o exemplo de ir acrescentando pouco a pouco o teu currículum, experiencia e máis ordenado, está todo do revés realmente. Então non ten lógica para min, lógica niñuma, e fica moito mal. Olivia, na uma frase. fotografia. Não, tudo bem que não há tempo, não há tempo, temos Sim, que eu seguir tinha em frente, avisado, desculpa. temos tantos temas que Exatamente. vai ser complicado gerir Sim, exatamente. aqui o nosso alinhamento. E Exato. temos de falar daquela que provavelmente no plano político foi a notícia mais simbólica da semana, que é o anúncio da saída de Jerónimo de Sousa da liderança do PCP ao fim de 18 anos. Vai dar lugar a Paulo Raimundo, que, enfim, era desconhecido até aqui da generalidade dos portugueses. O que é que vos parece esta mudança e se pode de alguma forma inverter o declínio comunista ou, pelo contrário, agravá-lo, Olivier? Eu acho que vai agravá-lo, pois está completamente enganado. Jerónimo de Sousa, ele teve bons resultados eleitorais até 2015, 2016, e a partir daí houve declínio claramente do Partido Comunista em Portugal. Algo, por exemplo, que verificou-se em frente do Partido Comunista, que hoje em dia está a renascer ligeiramente, mas enfim, mesmo assim anda na casa dos 2,5%, é que a esquerda radical não vai deixar de existir. Isto está claro, em qualquer país que seja, em Espanha com Podemos, em França com Mélenchon, em Portugal poderá ser através do Partido Comunista ou do bloco de esquerda. A esquerda radical vai continuar a existir. Agora, em relação ao Partido Comunista, dentro desta esquerda radical é diferente. E porquê que, na minha opinião, vai agravar a saída de Jerónimo de Sousa? É que ele está mais uma vez visto de fora. Há pessoas, tantas pessoas que eu conheço, que não votam no Partido Comunista Português, mas que tinham alguma simpatia pelo dirigente Jerónimo de Sousa. E é de facto alguém, Jerónimo de Sousa, que mesmo quando não pertence diretamente à mesma família política, despertava alguma simpatia. E eu acho que a saída dele, não estou a dizer que o Paulo Raimundo não seja simpático, é muito cedo para o dizer, não é? Que a imagem dele é simpática ou não, vamos ver com o tempo, mas Jerónimo de Sousa tinha este capital de simpatia, apesar de tudo, e que ultrapassava o próprio Partido Comunista. Por isso eu acho que a saída dele vai agravar, em princípio, a situação do partido. Sí, para min foi unha auténtica sorpresa. Eu sempre pensei que o Joao Oliveira, non é, ia ser o sustituto do Jerónimo de Sousa. Sinceramente, eu pensei que ia ser, porque estaba a ver... Opções não faltavam, apesar de tudo. O PCP tem quadros bastante conhecidos que estaban e máis até para a mediáticos. frente xa na liña política, non é? E entón na batalla política no Parlamento e, en fin, e na comunicación social. E entón, neste caso, foi unha auténtica sorpresa. Podemos dicir que isto exemplifica tamén como é que actúa o Partido Comunista Portugués, non é? Que sempre en segredo, non a filtraxoes, e entón foi nun timing, nun momento que ninguén esperaba. Teo Marques Mendes, no outro día, na SIC, diz, olha, é que para min foi unha auténtica Sim, sorpresa. nisso o PCP é imbatível. É imbatível. Antes que o Paulino Coelho nos tire aqui de cena, gostava de ouvi-los ainda muito rapidamente sobre este protesto na Escola António Arroio em Lisboa, que está ainda em curso, em nome do clima. Alunos estão a ocupar o estabelecimento de ensino já desde segunda-feira, a ponto de ontem e hoje não ter havido aulas. Compreendes, Olivier, a atitude dos alunos e a das autoridades, a começar pelo diretor da escola, que optou por não tomar qualquer medida de força, apesar de ser uma situação que está de facto a impedir outros alunos de terem aulas? Estou dividido sobre este tema. Dividido porque, por um lado, eu acho que a luta é justa, agora os meios talvez não o sejam. Agora, que há prioridade que ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Em relação ao clima. Em relação ao clima, sim, exatamente. Ninguém faz nada. É uma situação dramática e ninguém faz nada. E vai nascer movimentos radicais,
E vai haver cada vez mais. Quando tu não fazes nada, isto é válido para muitos pontos, a imigração, o clima, automaticamente tens uma resposta radical. Sí, mas non se pode facer tudo a cualquier preço, non? E de cualquier maneira. É moito importante que os xovens se mobilicen, mas non así. E depois é verdade, na cimeira do clima, neste momento que se está celebrando no Egipto, estamos a ver os líderes internacionais en hotéis de luxo e estamos a ver máis do mesmo. E concordo con Olivier, nisto concordo plenamente con ele. Non se está a facer nada. Os nosos líderes non están a facer nada. O discurso do Guterres foi moito bom no outro día, mas sinceramente acho que non se está a facer suficiente. Como diz o outro, falam, mas eu não os vejo a Mas fazer non nada. dan exemplo. Pode Muito questionar bem. se, apesar de tudo, boicotar aulas será a melhor forma de Sim, protesto. claro que sim. Ora bem, temos mesmo que avançar antes do positivo e do negativo da semana. Vamos ainda à prova de português. É o famoso índice de tugalidade. Índice de tugalidade. Isto hoje até me irrita, de tão fácil que é. Ui, ui, ui. O que é que significa cheia como ovo? É o visto de fora. Exatamente. O que é ter uma pedra no sapato? É ter um problema. ter um problema. Ter sim. um problema. Uma pedra no sapato. Sim, sim. Eu não disse. Demasiado fácil. Eu não disse, Miguel. Pois é. Não, temos de dar, apesar de tudo, aqui alguma oportunidade de acertarem de vez em quando. Claro que sim. Realmente é ter uma situação incómoda ou que causa desconforto, exatamente como ter uma pedra no sapato, não é? Literalmente. É também o que em política se pode chamar um irritante. Por exemplo, o caso do secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro revelou-se uma pedra no sapato para António Costa. Um pedregulho. Mais uma pedra no Mais sapato. uma pedra. Mais uma pedra. Portanto, prova superada! Índice de tugalidade. Hoxe non subamos. Ser fácil também ajuda a poupar tempo, não é? Sim, também, exato. Bom, antes de fecharmos, temos ainda, como sempre, no Visto Fora, o positivo e o negativo da semana. Begonha, o teu negativo. O meu negativo, neste caso, tantas veces falamos da pobreza en Portugal, mas neste caso teño de falar da pobreza en España, non é? E tantas veces falamos do Banco Alimentar en Portugal, pois é que estou moito preocupada tamén como están as coisas no meu país, do outro lado da fronteira, porque sae na imprensa continuamente, sae nos últimos días bastante destacado o aumento dramático da pobreza tamén en España. Os bancos alimentares tamén contra a fome en España están a ficar mesmo ao limite, e entón isto para min é que non há nada máis preocupante que ver a situación das persoas, e como en un país que en teoría está económicamente mellor do que Portugal, neste caso está a saber que a pobreza está a aumentar O dramaticamente. teu negativo, O meu Olivier. negativo é uma conclusão à qual cheguei apenas esta semana, ou há 15 dias atrás, já falei em off um dia disto com o Miguel, que é a falta de material que existe em Portugal, em português do Portugal, sobre a história do Portugal, sobre a história do país, na internet, por exemplo. É vergonhoso. É vergonhoso porque estamos a falar de um dos grandes países da história da Europa, do mundo, Portugal. Eu estava à procura, por exemplo, vou dar 3 exemplos, os de uma documentação sobre os jogos do azar. Enfim, uma reportagem que eu estava a fazer sobre a loteria clássica. Não contei quase nada. Depois ando a fazer neste momento uma reportagem sobre a influência portuguesa no Ghana. Foi os portugueses que deram o primeiro nome do Gold Coast ao Ghana, que vai jogar contra Portugal. Nada na internet. E depois ando a fazer um estudo sobre o Joaquim Agostinho. Pensei assim, Joaquim Agostinho, desculpa, o ciclista, mas eu pensei, deve haver 10 livros. Olha, há um livro que está esgotado, que foi escrito há 30 anos atrás. Não há rigorosamente nada. E eu acho que um país com uma história assim devia dar mais dinheiro para haver mais investigação, mais documentação sobre a história e o património deste país. Sobre Joaquim Agostinho, eu resolvo-te o problema. Bom, vamos ao positivo, Begonha, muito O rapidamente. positivo chamase futebol, que están con unha colega que saben que non sou especialista en futebol, mas pasado fin de semana estive no futebol con a miña familia en Vigo, a ver o Celta de Celta. Vigo contra o Osasuna. Mas é todo ese ambiente antes dun xogo de futebol, viver cos meus fillos e con o meu marido, os meus fillos dixían, mas tú que faces? Estás a ver futebol conosco? Sin, quero saber como é que se vive isto e quero viver convosco. E além de todo isto, o Celta de Vigo ten un treinador portugués. O meu que querido chamase- Carlos Carvalhal. E então, a ver, vamos torcer por ele, porque o Celta precisa moito dele. Eu sou sempre do clube para onde vai o Carlos Carvalhal, gosto imenso dele. Pois então, a ver, O sorte teu para positivo, ele. rápido. Quero ver O quando meu o Carlos positivo Carvalhal desse- for para o Porto. Ok. Paulino. Ok, apanhaste-me. O meu positivo da semana tem a ver com um evento no qual eu irei assistir a partir da manhã, que é a Feira do Cavalo na Goulegã. Eu adoro este evento, adoro. Também Portanto, eu. normalmente, qual é o meu programa do dia? Vou de manhã, cedinho, Caio Sodré.
8 da manhã, chego lá e depois vejo este festival, este hino de amor ao cavalo lusitano, que eu acho lindo de morrer, e depois eu sou fã do western, eu completamente louco do western. E quando eu vejo a classe dos chapéus dos cavaleiros, não é? E todos que fazem, dão a volta, assim, com as famílias todas, com os cavalos, parece que estou Mas a tu não te reviver pões um os chapéu. tempos de Sergio Leone, os Tu não tempos te pões um Mas que chapéu. beleza, Eu- mas tu não te que pões beleza. um Só para chapéu. terminar, depois disto, a festa, depois tu vais comer uma bifada, tu vais beber um imperial, um cobre de um tinto. O sonho absoluto. Olha, pela primeira cavalo vez em muitos na anos, Gurega. este ano não vou lá pôr música, tenho ido. Sabes como é que. Eu cresci no Ribatejo, em Santarém. Sabes como é que nós chamávamos à Feira da Gulgã? A Feira dos Agrobetos. Ai. Ora bem, está tudo dito hoje no Visto de Fora. Olivia Bonamici e Begonha Inigas, Miguel Coelho, muito obrigado. Bom fim de Um semana. abraço, Bom bom fim fim de de semana. E bom São Martinho. Hoje é dia de comer castanhas. Exatamente, exatamente. Ele tratou-me de agrobeto. Ele tratou-me de agrobeto direto. Todos nós temos um pouquinho de agrobeto.